vocês? Pedro Henrique Maron aqui. Bom, vocês que estão acompanhando o site aí já viram que na última terça-feira publiquei uma reportagem com relação ao estudo de impacto ambiental e relatório de impacto do meio ambiente entregues pela empresa Terra Nova a pedido da prefeitura, contratada, na verdade, pela prefeitura do Rio de Janeiro, pelo consórcio Rio Motorsport, lá e uma organização, Movimento SOS Floresta do Camboatá, que trabalha na proteção da floresta do Camboatá, mostrou ali, enumerou diversos erros, diversas falhas clamorosas, eles acreditam, no projeto, nesses estudos de impacto ambiental sobre o Autódromo de Deodoro. Vou deixar até o link aqui na descrição para vocês lerem. Eu pensei em falar sobre isso agora, mas a gente vai voltar a esse assunto outras vezes, não só eu, várias outras pessoas do Grande Prêmio, já falamos sobre isso, sobre esse projeto de autódromo muitas outras vezes aqui. Então eu vou falar de Fórmula E, porque na próxima semana vai haver uma entrevista coletiva, se não me engano, na próxima quarta-feira. A gente não sabe exatamente o que vai ser falado, vai ser uma videoconferência ali, mas eu vou aproveitar para colocar algumas questões, e a gente estava estudando hoje mais cedo para deixar esse vídeo para vocês, e uma delas é: a Fórmula E não tem o suficiente nesta temporada para encerrar o campeonato e declarar um campeão. Ela não pode chancelar o resultado do campeonato na FIA com o que disputou de campeonato até agora. Então ela não pode encerrar e aferir o Mitch Evans como o campeão da temporada 2019-2020. Eu digo Evans, claro, porque é o Mitch Evans quem lidera esse campeonato depois de vencer a última corrida lá na Cidade do México. Por quê? Fui procurar no regulamento esportivo da categoria, qualquer um pode. Só entrar no site da FIA, procurar lá a aba de documentos, e você vai encontrar a regulamentação esportiva e a regulamentação técnica. São documentos diferentes sobre essa temporada 2019-20 da Fórmula E. E lá diz que a temporada, para ser válida, para ser reconhecida como uma temporada completa, para ela ser encurtada e encerrada no caso de alguma coisa acontecer, ela precisa ter ao menos 6 eventos. Ela precisa ter entre 6 e 15 eventos. Veja bem, eventos, não corridas. A Fórmula E na temporada atual teve 4 eventos e 5 corridas, contando com a rodada dupla na Arábia Saudita. Então, se não houver mais prova, se não tiver mais como correr, não pode a Fórmula E chancelar na FIA como o 6º campeonato da história da categoria, claro, salvo alguma manobra que possa acontecer nos bastidores da Federação Internacional de Automobilismo, mas a gente não trabalha com essa hipótese. Então, se a Fórmula E encerrar a temporada, a gente está falando de um campeonato cancelado. Ela pode até declarar o Evans como um campeão fantasia, digamos assim, para seus próprios fins, mas ela não pode chancelar isso na FIA, não vai ficar registrado nos autos históricos do automobilismo como um campeonato completo. Claro, com tudo que aconteceu, a Fórmula E adiou, ela suspendeu o campeonato por 2 meses. Então, março e abril, tudo fechado, nada funcionando, ninguém trabalhando. A próxima corrida marcada é o EP de Berlim. E eu sempre, se eu olhar para o lado, estou olhando algumas anotações aqui. O EP de Berlim está marcado para o dia 21 de junho. Né? 5 corridas, 5 eventos já foram limados. Até agora, a FIA deixa aberta a possibilidade de remarcá-los, mas a gente sabe que é muito improvável. São os eventos em Sanya, na China, Roma, Itália, Paris, França, Seul, Coreia do Sul e Jakarta, na Indonésia. Temos 3 eventos ainda de pé neste momento. Alemanha, lá em Berlim, no aeroporto de Tempelhof, e depois, no dia 11 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos, e depois, fim de temporada, rodada dupla em Londres, nos dias 25 e 26 de julho. É uma situação muito complicada, porque a gente está falando aí de... teriam pelo menos 2 dessas etapas teriam que ser disputadas para que esse campeonato contasse
e a gente está falando hoje, o Reino Unido é se tornando o grande centro da epidemia do surto na Europa, aí já passando a Itália, está ali junto com a Espanha como os dois centros europeus agora, e Nova York é onde explodiu o número de casos nos Estados Unidos e no momento em que o país vai se tornando o epicentro mundial da pandemia. Então, é claro, a gente está falando o EP de Nova York em 3 meses, mas é muito complicado não só que a situação seja resolvida, mas depois que a situação for resolvida, e eu quero deixar claro, não acredito que em 3 meses a situação esteja resolvida. Marcar esse ponto aqui, marcar esse ponto mesmo deixando claro que eu penso sobre a situação. É muito complexo, vai demorar muito para ser resolvido. E ainda que seja, as grandes cidades, elas vão passar por um período aí de luto e reconstrução a partir do momento em que a situação for, que conseguirem resolver aí, conseguirem conter a pandemia internacionalmente. Então, não vai haver, as cidades não vão parar para corrida de automóvel em 3 meses, em 4 meses. Isso, assim, na minha cabeça é absolutamente impensável. Mesmo que surja uma vacina na semana que vem. Acho que até que isso seja contido, até que as coisas voltem ao normal, até que as cidades se reconstruam, enfim, vai haver um período aí de luto mesmo, de retorno às atividades naturais. Não dá para pensar em corrida de automóvel agora. A MotoGP e a Fórmula 1 tem no seu calendário gregoriano, né, de janeiro a dezembro, ali, um espaço maior, mais para o fim do ano, para, de repente, pelo menos para a torcida, de que haja tempo de fazer uma temporada curtinha em novembro, dezembro, de repente levando ali para janeiro do ano que vem. Mas a Fórmula E terminando em julho, a gente pode pensar em alguma coisa que vai ser estendida aí por 2 meses, né? Dá para imaginar que em agosto, em setembro, isso vai estar resolvido. Acho muito difícil. Então, a situação para a Fórmula E, eu não sei o que vão anunciar na próxima semana, mas para que esse campeonato continue, eu vejo uma possibilidade quase nula. Então, a chance muito grande de que a gente tenha realmente um campeonato perdido. Algumas corridas foram disputadas, mas os resultados gerais da classificação vão ficar cancelados pelo caminho. Claro que é só parte da discussão. E aí eu trago aqui um levantamento feito ainda em novembro do ano passado pela revista Forbes sobre a situação financeira da Fórmula E. As equipes da Fórmula E, claro que elas não estão sob o mesmo tipo de ameaça na Fórmula 1, porque se gasta muito menos na Fórmula E e você tem um grid formado por muitas fábricas. Então, é claro que é preocupante a situação das equipes, é claro que é preocupante a situação, sobretudo, da NIO, da Dragon, da Venturi, que é uma fábrica pequena, da Mahindra, que também não é uma fábrica tão grande de automóveis, né? Tem tradição ali de moto e tal. Mas acho que é contornável. Agora existe uma questão da própria Fórmula E, da própria categoria. A Fórmula E, até hoje, e eu vou dar o número certinho aqui, nesses primeiros 6 anos, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, a Fórmula E teve 155 milhões de dólares de prejuízo líquido. Isso dá, na cotação feita hoje, se a gente passar hoje dólares para reais, a cotação passa dos 800 milhões de reais. Então, assim, é muito dinheiro. É claro que isso faz parte de uma estratégia pensada e agressiva da categoria de autopromoção. O Alejandro Agag Alejandro Agag, um dos fundadores da Fórmula E e presidente da categoria, ele fala desde 2017 que a Fórmula E, se fosse essa a intenção, conseguiria pelo menos zerar o balanço e não dar prejuízo, mas que os gastos em marketing, publicidade, em autopromoção mesmo são muito pensados e eles gastam agressivamente nisso. Então, de 2014 para cá, a receita da categoria triplicou, aumentou 3 vezes o valor dela mesma. É claro que o valor dos gastos não aumentou na mesma proporção, ele não triplicou.
o crescimento dessa curva aí é menor do que o da receita. Mas em todas as temporadas a Fórmula E gastou mais do que arrecadou. É uma estratégia agressiva e que não leva em consideração, ou que trata como nula a possibilidade do esporte mundial parar. É óbvio. Pensando em questões financeiras de organizações esportivas, tanto quanto qualquer outro tipo de organização no mundo, é um desastre o que acontece, né? É um desastre sobre todos os aspectos. A gente fala do desastre de saúde, o desastre humanitário, e é um desastre também para as empresas esportivas, porque o que elas pensaram de metas para os próximos anos, para os seus primeiros anos, no caso da Fórmula E, vai sendo jogado no chão e ela vai ter que rodar no bambolê aí para conseguir sair disso minimamente saudável do ponto de vista financeiro. Isso é muito complicado. Então, a gente vai ver na próxima semana o que a Fórmula E tem a dizer, mas nos próximos meses saberemos o que a Fórmula E imagina da parte esportiva e de como terminar essa temporada, ou se não vai terminar essa temporada. E, repito, se terminar, não terá um campeão, não poderá chancelar um campeão, um resultado final seria, vamos lá de novo, Mitch Evans da Jaguar. E como ela pode se sustentar do ponto de vista financeiro, tendo em vista, de novo, que ela deu prejuízo líquido em todas as temporadas da sua história, e até agora são 155, até novembro de 2019, o último balanço divulgado, 155 milhões de dólares de prejuízo operacional líquido. Então é uma situação complicada que a categoria vai ter que explicar, vai ter que deixar claro como é que ela vai escapar disso, quais vão ser os passos dessa situação emergencial. Para encerrar, infelizmente o Bob Varsha, comentarista, um dos comentaristas das transmissões da Fórmula E, um veterano que já trabalhou em várias TVs nos Estados Unidos, na Europa, com várias categorias, WEC, IMSA Sports Car. O Varsha é um dos dois comentaristas da transmissão oficial da Fórmula E, junto com o Dario Franchitti, ex-piloto, tetracampeão da Indy. Os dois trabalham ali com a narração do Jack Nicholls, jornalista inglês. O Varsha, que no começo do ano começou a tratar uma forma mais agressiva de câncer de próstata, teve diagnosticada a Covid-19 nos últimos dias, então fica aí a torcida para que ele consiga escapar dessas duas mazelas com as quais ele está tendo que dialogar e tentar se salvar aí nos próximos tempos. A gente torce para que ele consiga. Valeu, pessoal! Fora isso, fica o convite para que vocês acompanhem a nova programação do Grande Prêmio no YouTube. Segunda-feira teve Fala e Fala, na terça-feira estreou Cadeira Cativa, na quarta-feira estreou o Passa Ultrapassa, hoje, quinta-feira, novamente tem Fala e Fala. Ótimos convidados, aí uma turma de jornalistas que trabalham fora do Brasil, correspondentes internacionais. Então, que vocês acompanhem com a gente, acompanhem também o GP às 10 aqui, todos os dias pela manhã. Valeu, grande abraço e até mais.